Tá, Ok. boa noite. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao estudo do nosso livro Amor Ibativo Amor, da coleção da série psicológica Joana de Ângeles. E hoje, começando um novo capítulo, que é a busca do sentido existencial, né? Com o nosso primeiro tema desse capítulo, que é o vazio existencial. Então, o início, esse capítulo, então, ele começa a, a filosofar sobre esse caminho, né, do que é essa busca do sentido existencial, que é o que é dar sentido à vida, né? E o que acontece se a vida, o ser não encontra esse sentido da vida? Como se dá a sua trajetória? Quais são as consequências positivas e negativas nessa caminhada? Então, esse primeiro texto, né, desse capítulo, A Busca do Sentido Existencial, Joana, ela vai, inicialmente, se basear numa teoria psicológica da década de 50, que é a logoterapia, né, que é baseada nos estudos de Viktor Frankl. Então, esse texto, ele é todinho baseado, né, nessa abordagem, nessa teoria psicológica, sobre esse vazio existencial e as suas compensações, como o ser ele foi compensando esse vazio e mergulhando em consequências bem nocivas para a sua saúde física e psicológica durante a sua trajetória de vida. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, começamos com a seguinte afirmação: existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. A existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, trabalhadas pelo tempo através de automatismos que se transformam em instintos e se transmudam nas elevadas expressões do sentido e da razão. Então, aqui começa a nossa história. A partir do momento em que existimos na vida, né, se nos tornamos um ser vivo aqui na Terra, e por que não falarmos no momento em que nascemos como centelha, né, divina, né, nascemos para a nossa trajetória como espírito imortal, começamos a ter essas múltiplas experiências evolutivas, né, passando pelas nossas diversas fases de construção da consciência. Mas falando especificamente sobre essa fase, que é a fase da humanização, vamos dizer assim, né, entre aspas, a fase da humanização, nós começamos a construção, né, desse automatismo, que é o quê? Que é o momento instintivo, até chegarmos às expressões dos sentimentos e da razão. Isso não quer dizer que, a partir do momento que nos tornamos mais humanos, realmente estamos humanizados, como a gente vai ver aqui, né, durante essa explanação da Joana. À medida que os automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, ressalvados alguns que permanecerão sem a contribuição da consciência. Então, quando teve até essa partezinha, né? Ressalvados alguns que permanecerão sem a contribuição da consciência, eu pensei nos instintos fisiológicos, né? Que esses, eles são, não dependem da consciência nem da consciência, sentimento e intelecto, né? Então, eu entendi dessa forma, né? Se vocês tiverem algum outro entendimento, eu até gostaria, porque esse ressalvados aí me chamou a atenção, né? E eu
Só eu consegui entender dessa forma. O ser psicológico passa a sobressair, conduzindo de início a carga dos atavismos que deverão ser remanejados, diluindo aqueles de natureza perturbadora e aprimorando aqueles outros que se transformarão em fontes de alegria, de prazer e de paz. Simultaneamente, a razão abandona as brumas da ignorância, que entorpece, qual cascalho que envolve a gema preciosa e se delineiam objetivos e sentido existencial. Esse seria o objetivo da vida. Não necessariamente é isso que acontece assim que que nos tornamos indivíduos mais conscientes, né? Esse seria, vamos dizer assim, o projeto. O projeto, né? O projeto dando certo, né? Aquilo que se espera, né? Seria isso aqui, né? Que a gente. Ô, Ah, falando sobre aqui ressalvadas da ah. consciência, a gente observa que nós temos hoje colegas, todo mundo tem um colega que a gente olha e fala assim, mas não, esse daí não tem consciência, ele não desenvolveu a consciência. Não temos Aham, nos dias de hoje. Então, assim, a consciência, ela é algo que a gente vai desenvolvendo ou não a partir do ego. aham, assim, É, entendi, André, mas aqui ela fala enten- assim, ela começa falando assim, à medida que os automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, né? Aí ela então, mas coloca ressalvados alguns o quê? Impulsos, né? então, eu vou Que... chegar lá. Ah, tá bom, desculpa. Aí, o que acontece? Então, a consciência, ela se desenvolve a partir do ego e ela precisa do contraste. Então, usando aqui o Jung, ela precisa ter o lado luz e o lado sombra, mas eu vou explicar no TCC, porque eu não sou junguiana, eu não dou conta de sustentar meu raciocínio. Então, assim, na TCC a gente trazer a consciência, para desenvolver essa consciência, eu tenho que ver quais são as evidências que confirmam aquele pensamento ou quais são as evidências que contradizem aquele pensamento. Então, quando vem a emoção, então vamos trabalhar em cima da emoção raiva. Se você não tem desenvolvido do contraste essa consciência de verificar o que é as evidências a favor e evidências contrárias, você age automaticamente no impulso da raiva. E esse Uhum, impulso da raiva, ela não, ela é muito rápida, em fração de segundos, não dá tempo de você botar a consciência. Então, se você não freia o seu instinto animal, porque ter a raiva é do instinto animal, do instinto de sobrevivência, se você não freia o impulso, porque o sangue ferve e você quer agir, a consciência não desenvolve. É, Não eu, dá tempo de você fazer essa análise das evidências contrárias e das evidências a favor daquele pensamento que disparou a raiva. Oi, Andréia, eu concordo aqui com a interpretação, nesse caso aqui, da Renata, porque ela está falando de automatismo biológico, né, que se converte em impulsos dirigidos, ressalvados alguns que permanecerão sem a contribuição da consciência. Por exemplo, a respiração, né? É um isso que eu impulso pensei também. biológico. Agora, o que mais que a gente tem impulso biológico no nosso corpo biológico que não depende da consciência? Né? Que Por exemplo, age por automatismo, né? A respiração, que mais? Batimento as cardíaco, necessidades Batimento cardíaco. fisiológicas, né? Aham, fisiológicas. Né? é. Então, sabe, Andréia, eu entendi também como a Renata, sabe? Nesse caso aqui. Mas isso que você falou aí, Andréia, ele entra.
também aqui nos estudos, quando a gente for falar sobre é, as características que vão ter desse vazio Uhum. existencial, que a agressão é uma delas. Hum. Mais para frente, né? Aham. É, porque o que me chamou a atenção é que assim a consciência ela é desenvolvida, né? Sim. Uns desenvolvem uma consciência mais rápida e outros não. Então, porque é isso que ela fala, no início é automatismo, depois passa para o instinto, né? Aí depois aí ela está falando aqui sobre como é que é essa palavra que ela sempre usa? Atavismos, né? E aí Uhum. isso tudo enquanto a pessoa não está bem consciente da existência dela, ela fica nesses processos, né? É, processos instintivos, né? Ainda bem primários. Uhum. É, então tá bom. Vamos lá. Enquanto não surge essa necessidade, o primarismo predomina, e o ser, não obstante em estágio de humanidade, apenas reage, sem saber agir. Ambiciona sem discernir para quê? Agride ou deprime-se. Aí é aquilo que você falou, Andréia. Uhum. Agride ou deprime-se por desconhecer o valor da luta saudável, sempre desafiadora para a conquista do progresso. Então, enquanto não surge essa necessidade do quê? Né? De buscar um sentido para a vida. O Viktor Frankl, ele foi o primeiro que cunhou essa palavra, esse termo, vazio existencial, em 1956. E ele diz que o vazio existencial, ele lá em 1956, é como se ele tivesse assim feito uma profecia, vamos dizer assim, né? É a palavra, mas lógico que não, né? Não é, ele não fez uma profecia. Ele observando, né? E vendo a construção de como o ser humano estava se relacionando com a vida, com a sociedade, né? Com a família. Então, ele previu o quê? Que o grande mal da contemporaneidade, que seria o quê? Isso que a gente vive hoje, iria ser o vazio existencial. Assim como foi, que seria o que? A nossa neurose de massa. Ele colocou que a nossa neurose de massa, lá na década de 50, hoje, para nós, seria o vazio existencial. Seria o que foi, lá na época de Freud, a histeria. Né? A histeria seria o vazio existencial de hoje. Né? Seria o adoecimento, né, do indivíduo e da sociedade. Seria um fenômeno de massa, né? Uma neurose de massa. Né, o Viktor Frankl ele também colocava que vazio existencial é a mesma coisa que frustração existencial, né? E hoje, o que a gente percebe? Que a evitação da frustração o não saber lidar, né, com a frustração, quando ela realmente acontece, ela gera todo um percurso de evitação, né, de evitar se colocar diante de sensações e sentimentos, né? Por que que Viktor Frankl ele é colocado como ele foi assim tipo um profeta, né? Ele fez uma profecia quando ele falou sobre a existencial, porque essa foi a primeira escola que antecipou esse grande mal da contemporaneidade. E quando eu fui ler sobre isso, é que aí eu entendi o porquê que Joana se utilizou dessa teoria para começar esse capítulo.
né? Aí eu pensei, não, ela como, né, um espírito antenado para toda a evolução da mentalidade humana, né? Ela tinha a plena consciência, né, de que essa seria a principal abordagem para começar, né, esse trabalho sobre a busca do sentido existencial da vida. Vamos lá. Somente então surgem as interrogações que fazem parte do sentido existencial, que são aquelas velhas perguntas: para que viver? Por que lutar? Né? Como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar a meta? A vida é inerente a tudo, e tentar explicar-lhe a causa, o motivo do primeiro movimento que lhe deu origem, é perder-se em elucubrações filosóficas e religiosas desnecessárias. E, inclusive, esses são elementos de fuga, né? Nesse capítulo, né, Joana coloca que se deter demasiadamente nessas construções filosóficas é um mecanismo, também um mecanismo de fuga, que o indivíduo ele criou para para se demorar, para não avançar e para não entrar em contato com essa exigência interna da vida, que é fazer alguma coisa, porque dar sentido à vida é ação, não perdas de coisas ideológicas e fantasiosas e, e demasiadamente filosóficas, né? Dar sentido à vida é planejamento e ação. Aceitar-lhe a realidade sem discussão, que se apresenta como fuga psicológica para o seu enfrentamento, né, aquilo que eu falei anteriormente, é o primeiro passo. Vive-se e isso é incontestável. Negá-lo significa anular-se, anestesiar a capacidade de pensar. Viver da melhor forma possível é o desafio imediato. Viver bem, desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência proporcionam. Para bem viver, realizações internas com desenvolvimento ético adequado, que proporcionam bem-estar interior, eis a razão por que lutar. Mas até isso acontecer, o indivíduo ele se perde, né? Se perde naquelas elucubrações que Joana falou anteriormente, né? Há um pensamento há um pensamento demasiado em coisas que podem agregar até do ponto de vista intelectual, mas não agregam realmente do ponto de vista psicológico, em termos de conforto, né? De conforto, de sentimental, de conforto das emoções, de realmente desse viver bem, né? Vou viver bem, vou fazer algo que realmente me conforte e que me faça sentir bem comigo mesma e com o meu entorno, com as pessoas que estão à minha volta, né? Tal conquista sempre se consegue mediante o esforço de não aceitação comodista. O comodismo, ele é uma das sequelas desse vazio existencial, né? Viktor Frankl, ele fala isso na teoria dele. Partindo-se para a luta de crescimento pessoal e de transformação ambiental, que facultam a existência feliz. Seria o contrário, né, do comodismo. E para a ação, né? Então, a logoterapia, ela é uma abordagem em que ela instiga muito o cliente a agir, a ir em busca de algo que faça sentido para ele, né? Então, até tem algumas coisas que são feitas na logoterapia que eu achei muito semelhantes a técnicas da psicologia transpessoal também,
né? Se trabalha com a questão da busca do voluntariado, de fazer coisas, até encontrar algo que realmente faça sentido, né, para a pessoa. O próprio esforço na mínima realização vitoriosa contribui para o favorecimento da capacidade de se prosseguir, conquistando as metas que, ao serem alcançadas, oferecem outras novas, que podem proporcionar melhores condições de plenitude e de integração na consciência cósmica. E até para a gente continuar, é importante colocar assim, que essa busca desse sentido da vida, de dar sentido e entender esse vazio existencial, ele não necessariamente ele tenha que passar somente pelas questões da busca atrás de uma religião, né? Da religiosidade, da religião formal. Por quê? Porque esse sentido da vida ele não está atrelado à religião, ele está atrelado ao quê? À busca de algo que satisfaça, que faça sentir bem, que traga de volta a paz, né? E a responsabilidade consigo mesmo, da sua saúde psíquica e física. Olha só, eu estava, nem sei porquê, nem sei o que eu estava fazendo, que eu acabei encontrando isso, mas eu vi uma entrevista de uma mulher que hoje está com 65 anos, né? E ela contando a história de vida dela. E ela encontrou na atividade física, na musculação, o sentido da vida. Aí você fala assim, nossa, mas é uma coisa material, uma coisa assim de culto ao corpo. Mas ok. Porém, esse culto ao corpo, que seria a saúde, né, ao viver bem, trouxe a ela uma leveza de vida que transformou tudo, inclusive a família, o bem-estar para ela auxiliar no cuidado aos netos, né? A viver em sociedade. Hoje ela é como é que eles chamam? Que, de YouTube, essas Influencer, coisas. influencer. Influencer, né? Hoje ela é uma influencer que conversa com as mulheres, né? Que fala com as mulheres que depois da menopausa acha que não se sente mais bem, né? Os hormônios baixam, engorda, né? E fala que é isso mesmo, então deixa as coisas do jeito que estão. Então, assim, ela estimula, né, as pessoas a buscarem um jeito de ser mais saudável. E isso mudou toda a vida dela. E ela é considerada como é que eles falam? A vovó que tem o melhor shape, né? Shape esses corpos bem definidos, né? E ela é super. O humor dela é maravilhoso, né? Ela fala e incentiva ao cuidar. Ela diz assim, que o contato dela com o corpo fez sentido para ela. E isso mudou toda a forma dela ver as outras coisas, inclusive as relações, né? Então, assim, só como um exemplo, né, que quando fala dessa busca do sentido, é amplo mesmo, né? Não é só uma questão assim que envolve espiritualidade ou religião, né? As pessoas elas podem encontrar esse sentido em muitas coisas, em várias coisas, desde que faça bem para si e também faça bem para os outros. Cada etapa vencida, portanto, mais capacita o ser para as porvindouras que lhe cumpre conquistar. Experimentada uma vitória, surgem motivações especiais para o prosseguimento das lutas que acenam conquistas mais significativas, particularmente no íntimo, quando o ser psicológico desabrocha e predomina sobre o conjunto fisiológico.
Nesse processo de superação do primarismo, quando o self adquire discernimento, se não houve um amadurecimento paulatino e cuidadoso, ocorrem, segundo Viktor Frankl, em seus estudos e aplicações logoterápicos, dois fenômenos que respondem pelo vazio existencial, né? Então, é o que acontece na maioria das vezes, né? É, assim, aquilo que é esperado como objetivo, né? Como plano, a grande maioria das vezes não acontece. A gente vai para esse lado aqui, né? Que é o que a gente vai falar agora, que é o, né? Vamos falar em mais de 99% da população cai para isso aqui. A perda de alguns instintos animais básicos que lhe davam segurança. Então, assim, a agressividade, por exemplo, né? Ela é um movimento instintivo, né? Que foi desenvolvido, né? Que é desenvolvido nos animais para quê? Para garantia da segurança. O controle ali, né, do meio ambiente de vida ali, né, dos animais, por exemplo. No ser humano, esse instinto, ele já não é mais para isso. Ele tem que dar um outro sentido para esses instintos animais, né? Não é mais para segurança, né? É para serem aprimorados para outras coisas. E nesse desenvolvimento, e nessa passagem, né, para esses outros sentidos, que a agressividade, né, a impulsividade, ela tem que ser aprimorada, é que acontecem as desviadas de caminho. E o desaparecimento das tradições que se diluem e que antes eram-lhe paradigmas de equilíbrio. O que seria isso? Vamos falar aqui. Na época medieval, né, na Idade Média, as tradições eram muito rígidas, muito estruturadas porque todo mundo tinha que seguir. A partir do momento que se começa a questionar essas tradições, como, por exemplo, as próprias questões da religiosidade, né, que é o que ditava, né, na Idade Média, a religião e a política, elas dirigiam o ser humano. Dirigiam totalmente, todos eram dependentes disso para viver, né? Quando se começou a questionar essas tradições, começaram a ter os desequilíbrios, porque essas tradições elas foram impostas para manter os indivíduos nos seus devidos lugares e eles não se transporem dali, né? Então isso era um paradigma, né, que era imposto como um equilíbrio. Só que o desaparecimento dessas tradições, através dos seus questionamentos e das suas evoluções, né, que diluíram com o tempo, vai ocasionando, então, novas formas de comportamento, né, que vai passando por vários problemas, que a gente vai ver aqui. Então, diante disso tudo, o indivíduo, ele é obrigado a escolher. Antes ele era só mandado, né? Faça assim, faça aquele outro, né? Tinha o rei. O rei era um ser divino. Ele era o Deus da terra. Todos têm que seguir aquilo que ele manda, porque isso é regra. E aí, os súditos, todos aqueles que estavam ali, os faraós, época dos faraós, os reis, né, tinham que seguir tudo aquilo que mandava. Por quê? Porque era o divino encarnado na terra. Quando começa a questionar que não existe esse divino encarnado na terra através da figura do rei, ou do imperador, ou do faraó, mas assim, não, então eu tenho vontade, né? A minha individualidade, ela é existente além desses que mandam, né? Eu tenho consciência. Só que quando isso acontece, também surge o quê? A capacidade de escolha, né? E aí, diante disso, o indivíduo é obrigado a escolher com discernimento para eleger, dando surgimento a outro tipo de instinto de sobrevivência para prosseguir lutando. Mas ele não aprendeu a escolher.
E aí as escolhas, então, elas passam a ser o quê? Escolhas imaturas. E essas escolhas imaturas é que fazem o grande problema. E aí surge aqui, sem uma decisão clara, tornam-se instrumentos dos outros, agindo conforme as demais pessoas em atividades conformistas, não reagindo aos impositivos do meio, perdendo-se sem motivação, ou se deixa conduzir pelos interesses do grupo, atuando conforme o mesmo, que lhe impõe comportamentos agressivos, anulando o seu interesse e alterando o seu campo de ação. Aqui surge o que chama o comportamento de massa. Então, não sabendo escolher de forma clara, né, começa a agir conforme os outros, né? Aí começa a acontecer os fenômenos sociais, onde todo mundo caminha para o mesmo lado. Aí até coloquei aqui, surge aqui a fala, né? Ou Maria vai com as outras, né? Na oportunidade de pensar por si, eu prefiro pensar como os outros, porque é mais fácil. É o início do conformismo, né? Esse é um problema que vai gerar aí a questão do grande vazio existencial. Naturalmente, então, quando isso acontece, vai se distanciando do self, que é o si mesmo, né? Que lhe dá o poder do quê? De ser quem ele é, o indivíduo único, né? O ser único no universo, o autoconhecimento. O que é que realmente eu desejo? Como que é a minha expressão nesse mundo? Se está completamente diluído na massa, como que vai saber? Não sabe, né? Então, há essa perda de contato com o self e o que sobrevive? Só o ego, né? Que é a relação com o outro. E assimilando o que é bem da época, assume os modismos e se despersonaliza. Então, essa despersonalização, pelo fenômeno de massa, vai causar o vazio existencial, porque não sabe, não aprendeu a se escutar e a entender, né? O que quer, o que gosta, né? O que sabe fazer. O vazio existencial, então, refugia-se em comportamentos impróprios, buscando o poder, a glória efêmera, através dos quais chama a atenção. Torna-se brilhante sob os focos da luz da fama, neurotizando-se, né? Então, o que Viktor Frankl fala, da neurose de massa, né? Então, aqui é a crise, né? É a crise instalada, vamos dizer aqui. E na teoria, na logoterapia, né, o Viktor Frankl, ele coloca que o vazio existencial, ele é um buraco sem fundo, né? Porque ele nunca é preenchido. Porque os caminhos esses comportamentos impróprios, né? Nós poderíamos aí elencar, nós não, né? O Viktor Frankl, ele elencou 3, né, comportamentos impróprios que são os grandes males desse vazio existencial, que é a depressão, isso ele falou lá na década de 50, tá? A depressão, a agressão e o vício. Esses ele elencou como os 3 grandes males que são advindos, né, desse vazio existencial. E dessa agressão, que também ele coloca também em 2 lados, que é a agressão e a autoagressão, ele coloca também na abordagem da logoterapia a compensação,
desse vazio existencial através da sexualidade. Uma sexualidade desproporcional, descabida, isso que ele diz. Uma conduta superpotencializada. E aí, na década de 70, né, veio aquele fenômeno social da liberação da sexualidade, né? Como que foi o nome desse fenômeno de massa? É o movimento hippie? Sim, mas ele teve um nome, né? Assim, esse do movimento hippie, que foi da década de 70, né? Então De ele veio. 60. O movimento hippie foi da década de 60. Isso, então assim, isso foi também uma das coisas que foram analisadas, né? Que Era o sexo ele, livre, né? Sexo isso, sexo livre. livre, Então, isso os, os pós, né, Viktor Frankl, eles colocaram isso assim como ele estudou esses fenômenos de massa, ele estudou a linha, né, de pensamento e ele antecedeu a esse fenômeno, né? Então eles colocam o Viktor Frankl como esse que foi ele fez essa profecia que iria surgir daí esse fenômeno de massa, que é o descontrole, a supercompensação do vazio existencial na sexualidade, que é uma neurose, porque foi quando isso passou a ser extremamente descontrolado, né? Dá-se conta de que as complexas engrenagens do poder e da glória continuam permitindo o vazio interior, porque se satura com rapidez das novidades do exterior. Percebe também que as compensações do prazer sexual são frustrantes com ligeiras, produzindo um certo estado de amargura que parece inexplicável. Então, aquela velha história do vício, né? Que nem do doce. Se come o doce para se querer comer mais outro em seguida, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro e mais outro, né? É, essa necessidade de suprir algo que não é suprível, vamos dizer assim, né? Que não tem como se suprir, né? Então, é só uma válvula de escape. Por isso, o vício, ele nasce desse vazio existencial. E aí, uma droga atrás da outra, ela nunca vai ser a última, porque não se chegou ao objetivo que se queria desde a primeira vez que se teve o primeiro contato com a droga, né? Que era preencher esse vazio, né? Existencial. Muito comumente surgem comentários no grupo social a respeito de alguém que tem tudo: dinheiro, família, beleza, inteligência, poder, e, no entanto, parece não ser feliz. Sucede que esse tudo não preenche o vazio, faltando o sentido da vida, seu significado, sua razão de ser. Então, até coloquei aqui o Tio Patinhas, porque o Tio Patinhas, ele sempre estava envolto a muito dinheiro, né? As moedas, mas ele sempre estava mal-humorado. Ele nunca estava feliz, né? Então, esse é o maior protótipo que eu achei da questão de que o sentido da vida, ele está ele está bem desatrelado, né, daquilo que comumente foi nos colocado como: se você tiver dinheiro, você vai estar preenchido, né, com tudo que você precisa, né? Se você for muito bonito, bonita, né? E se você tiver posição, né, posição social, intelectual, né? Isso tudo vai ser suficiente para que nós, né, para que a gente tenha a nossa estrutura humana, né, psíquica, bem formada, né? Vamos ser seres fortes, né? Vamos ter
a nossa posição, né, social. Então, se a gente tiver essa posição, então nós seremos indivíduos formados. Então, essas teorias psicológicas, né, como a logoterapia, elas vêm dar desmistificar isso, né, que isso nos foi dado como paradigma para um ser completo, mas elas são alienantes, né, são neurotizantes. Com o tempo disponível e falta de objetivo, a única saída emocional é o mergulho na depressão. Essa ocorrência é comum nas pessoas atuantes que param de agir abruptamente, seja por enfermidades, por aposentadorias, pelos feriados e períodos de férias, que eles abrem as feridas existenciais do vazio. Então, no momento em que para, né, que dá uma pausa, quando não se está adequado com os objetivos da vida, com atitudes, atividades e ações que condizem com aquilo que o self traz como pontos de equilíbrio, aí aparece esses fenômenos, essas doenças, vamos dizer assim, né, do vazio existencial, que aqui, nesse ponto, Joana coloca, né, que seria a depressão, né, a tristeza, a grande tristeza interior. Esses momentos de pausa, né? Nesses momentos de pausa, dá-se um desequilíbrio na vida emocional. A psicoterapia, unida à logoterapia, amenizam a situação, propondo um sentido natural à existência, objetivos duradouros que exigem esforço, e embora sejam compreensíveis as recaídas até a fixação dos novos valores. E aqui também eu queria terminar com 2 frases sobre solução saudável, né, para esse vazio existencial. Jung, ele já dizia assim: é necessário encontrar um estado luminoso. E Jesus dizia: é preciso encontrar o reino dos céus. Então, 2 pessoas, 2 seres em épocas diferentes, em posições diferentes de vida, mas que colocaram para a sociedade em que viveram na época essa orientação, né, essa seta para a busca de algo além daquilo que nos foi imposto pela sociedade, né, para nos conectar uns aos outros. Então, esse estado luminoso e esse reino dos céus é o sentido da vida, né, que Viktor Frankl coloca como vamos encontrar esse sentido da vida para que o nosso equilíbrio emocional, né, o nosso equilíbrio psíquico, ele nos traga de volta para a nossa paz interior, através do autoconhecimento. Então, é isso, gente, que esse primeiro capítulo traz, né, de informação. Agora eu vou tirar aqui da tela para que se possa ter os comentários. Prontinho. Eu vou colocar uma situação para a gente saber se isso pode ser ou não o vazio existencial. Uma pessoa que tem uma necessidade de estar sempre em atividade, né? Fazendo, 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 fazendo. Diferente daquilo que foi falado lá, do vazio existencial, depressão, agressão e o vício, né? Seria causado pelo vazio existencial, poderia ser? Só falando aqui, Edna, que assim, a necessidade de fazer, tá sempre fazendo, fazendo, fazendo coisas também é um vício. Uhum. A necessidade de estar preenchendo o seu tempo para fazendo algo. Agora, Preenchendo o tempo. esse fazer, 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 faz sentido? Então, é o hiperrealizador. Ele Isso, é um mecanismo de defesa, que eu não consegui abrir aqui o microfone, mas se eu conseguir abrir, eu vou ler qual que é O a microfone, armadilha do
O microfone está hiperrealizador. aberto, é só a imagem que não. Não, então, mas eu tive que abrir de outra forma. Ah, Desse jeito eu entendi. consigo ler. Eu Ah, vou tentar entendi. abrir do outro jeito. Tá. Peraí. Bom, eu Que a Andrea colocar falou uma, aí? vou colocar uma coisa a respeito dessa questão do vazio existencial. A gente busca muito essa coisa, né? Faz parte da vida, né? Qual o sentido da minha vida, né? E às vezes a gente fica buscando muito esse sentido, numa coisa grande. Eu entendo também que pode ser o contrário. Eu encontrar valor naquilo que eu faço, sabe? Que também eu tenho que buscar fazer algo que tenha valor, mas naquilo que eu faço, qual é o valor que tem ali? Né? Eu dei exemplo para um paciente outro dia, que é entregador de pizza, né? Ele é entregador de pizza e ele é um tipo psicológico sentimento, né? O tipo psicológico dele é sentimento. Então, eu dei esse exemplo para ele, assim, qual é o valor que eu tenho quando eu entrego uma pizza, né? Eu estou simplesmente fazendo um corre de ir para cá e para lá, entregando pizza para ganhar uma tarifa, blá, 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 ou eu posso olhar para essa atitude e ver qual é o valor que ela tem. É pensar, bom, eu vou entregar uma pizza quentinha na casa de alguém que está com fome, que vai alimentar uma família, né? Então, assim, é você, nas coisas mais simples que você está fazendo, você encontrar qual o valor que tem ali. E aí você fala, nossa, porque aí se você faz esse olhar, dá sentido. Porque se eu estiver só correndo atrás de uma tarifa financeira, correndo aqui e ali, com uma pizza, carregando pizza, é um tipo de valor. Mas se eu pensar que tem um valor agregado ali, né, que é a função sentimento, ela vai trabalhar isso, né? Já começa a ter um outro sentido, aquelas simples coisas que eu faço. Então, o sentido da vida, eu penso assim, ele pode ser buscado numa coisa grande, mas nessa coisa que o Jung fala, né, de buscar iluminação, de eu buscar algo que realmente vai de encontro com a minha alma, ou eu encontrar a alma daquilo que eu faço. Que pode ser uma coisa assim. Eu sou uma pessoa que eu sou manobrista de elevador, eu vou passar minha vida inteira manobrando em elevador para subir e apertando o botão, né? Essa é a minha função. Mas qual é o sentido disso que eu faço, né? Eu acho que essa é a pergunta que pode preencher esse vazio também, né? Além de buscar grandes realizações, né? Só um adendo aí na Legal. aula. É que, assim, buscar o sentido da vida, assim, as pessoas automaticamente pensam em grandes realizações, mas não é. Na verdade, não é mesmo, Uhum. né? É buscar sentido nas coisas que se faz no dia a dia mesmo. Uhum. E, ó, mentiras para justificar o hiperrealizador. O objetivo da vida é alcançar realizações e produzir resultados. Mostrar a boa imagem me ajuda a alcançar resultados. Sentimentos são apenas uma distração e não ajudam em nada. Mandei aí no grupo mais detalhado. Legal. E tem um vídeo da Anitta que ela fala assim, a Anitta cantora, né? Que ela fala assim que a música dela, a primeira vez que estourou mundialmente, que estava em primeiro lugar no mundo, em tudo quanto é cidade, tudo quanto é país, ela tinha fama, poder, corpo, beleza, reconhecimento, e ela não estava feliz, porque não se achou dentro dela mesmo com essas questões internas, que ela precisou dar um tempo e se reconectar com ela mesma para ela poder sair fora desse vazio. Uhum.
Você viu o pensamento do Legal. hiperrealizador? Ser melhor no que eu faço. Hiperrealizador. Legal, Andréia. Vou dar Se uma eu lida. não posso ser excelente, nem vou me dar ao trabalho. Uhum. Emoções atrapalham meu desempenho. Então, para ele não entrar com, porque assim, qual que é o termômetro, né? A febre de que fala que a febre, que as coisas não estão indo bem, ou que a gente precisa reavaliar, ou que precisa analisar, são as emoções, é o desconforto emocional. É ele que é o sinalizador, né? Que a Renata pôs aqui na, na aula dela, que a gente precisa dar um novo significado para as emoções, né? Um novo posicionamento, e que a TCC fala que é encontrar o comportamento de crescimento das emoções. Mas ela é o grande termômetro que chama a atenção dessa consciência, que faz a gente parar e ver que o negócio não tá bacana do jeito que tá. É um caminho bastante difícil, bastante triste e dolorido, Então, aí né? aqui, Renata, eu queria, assim, eu adorei, assim, a maior parte que eu gostei foi a que ela falou assim, para de ficar com mimimi, né, de ficar elucubrando, que você pode achar aí na pequena coisa e transcender e fazer, e preencher esse vazio. Essa, para mim, caiu feito uma luva. Ah, eu também gostei Mas, bastante. é, eu, assim, eu sou a sequência, né, semana que vem sou eu. É, E eu tenho um mês que eu tô aí me debulhando nessa logoterapia, estudando, e uma coisa não me fechou assim muito a minha cabeça, que é assim, o deprimido, aqui ela falou assim, olha, por falta desse vazio, por causa do vazio existencial, você deprime. Mas o deprimido não consegue sair fora disso, ele não consegue achar sentido na vida. Como que fica igual assim, Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Meu Andréia, cérebro deu esse nó aí no deprimido, entendeu? ô, Andréia, Porque, ah, segundo um professor de alquimia, eu estou fazendo curso lá do Frido, né? Ele diz que uhum, o apático, o deprimido, ele está faltando fogo, tá? fogo, Ele uhum, está sem fogo. Elemento fogo, Sabe? elemento de ação. Ele é, está precisando fogo, tá? Então, de repente, uma imagem. Bom, é que a TCC não trabalha assim, né? Mas, de repente, imagem, algum ritual com fogo, poderia ajudar. Se fosse um guiando, daria para fazer. trabalha com ativação comportamental, né? Que é botar o cara para agir, vamos, né? E a gente fala assim, não. Tudo começa com o exercício físico, então adorei a analogia lá da senhorinha que se achou no físico, porque Aham. o exercício físico para o deprimido faz todo sentido, para o ansioso. E a gente fala assim para ele: não tem que pensar se você tá com vontade. O corpo gosta de sombra e água fresca. Se Isso, você for perguntar se você quer fazer ginástica hoje, você não vai nunca. Você vai pagar um ano e não vai nunca. Então você tem exato. que levantar, botar sua roupa e ir, como se fosse um remédio. Vai sem vontade mesmo e lá vai se resolvendo. Aí quando acostuma, depois de um ano, o hábito está criado e pronto, e a vida que segue vai embora. Mas alguns ficam nessa elucubração. Por isso que eu amei essa parte que ela falou: não, para de ficar achando que vai ser algo faraônico. Começa e pronto, né? E não É, o fica, que vai... não fica Pode falar. tentando
algo assim extraordinário, né? É na pequena coisa mesmo que a vida acontece. É isso mesmo que eu ia falar. Fica esperando que vai ter um grande acontecimento, né? Que vai ter um dia que tudo vai acontecer e que vai ter trombetas no céu e aí você vai passar a ter o sentido a vida, né? Não, não é assim, né? É com muita persistência, porque o contrário do conformismo é o quê? Né? Disciplina, né? É disciplina, é a persistência, é agir, né? É o contrário do conformismo, né? Uhum. O conformismo leva a essa pasmaceira, né? A isso que vai deixar tudo anestesiado, né? E esse anestesiamento a perda do sentido da vida, se é que acha ele, né? Para perder, né? Eu queria fazer uma outra colocação também, essa questão do sentido da vida, eu acho que ele muda, né, conforme a gente vai amadurecendo, né? Eu acho assim que é esperado nos primeiros anos que a gente não se conheça muito mesmo, tal, e que a gente vá atrás da manada, né? Então a gente vai atrás do grupo, o adolescente ele quer se entender dentro do grupo, né? Então ele está mais para fora do que para dentro. Então ele está nesse valor mais de fora, né? Grupal, né? Então, hoje a gente vê muito isso, né? Os YouTubers da vida aí que leva a manada não só de adolescentes, mas dos adultos também, né? Então, nos adolescentes, nos primeiros anos de vida, onde você ainda está naquela vida muito objetiva, acho que esse sentido coletivo, né? Te atrai mais, você vai mais. Mas quando chega na fase da metanoia, né, você começa a questionar isso. Então, aquilo que fazia sentido passa a não ter mais sentido, né? Que era comprar um carro, ter uma casa, ter uma vida social legal, tal. Aquilo funcionou de alguma forma, fazia sentido para aquela pessoa naquela fase. Mas chega numa outra fase, nossa, isso eu já conquistei e vi que não me preencheu tanto, né? Então, aí ela parte para buscar esse outro sentido. Então, é um movimento que eu acho esperado, né? A gente na meia-idade, buscar esse outro lugar, né? Esse sentido mais profundo. Aí é a hora que eu vou realmente me perguntar o que que faz sentido para mim, né? Independente do outro, né? Esse primeiro momento a gente vai junto com todo mundo, né? E é a hora que a gente tem que voltar para dentro, né? E aí se conhecer, né? Que até aí você não se perguntava muito quem eu sou, né? A gente perguntava mais o que o outro quer de mim, né? Aí você vai começar a perguntar quem eu sou, começar a se entender e aí buscar esse sentido interior, né? Mais profundo, né? Em direção à individuação, né? Então eu vejo assim que essa coisa do sentido ela muda também, né? De posição em alguns momentos da vida. E Pelo menos precisa, né? E aconteceu precisa. comigo isso, né? Assim, eu acho que é um movimento que é esperado também. Lembrei, eu estava no YouTube, aí eu vi lá um negócio assim, me chamou a atenção, por isso que eu fui olhar. A mulher, a entrevista, não sei quem lá, entrevista a mulher de 60, que aos 60 anos meteu um shape. Esse que foi a reportagem, que me chamou a atenção. Aí eu fui ver, fui assistir, né? Uhum. E aí depois eu entrei no Instagram para olhar, para ver o que que era, né? E aí foi que ela conta toda a história dela e a rotina dela, né? Os cuidados com o filho, com os netos, né? E essa cuidar e essa influência, né? Com as mulheres que estão se sentindo mal, né? Que eu achei muito legal, muito interessante. Então, mas Uhum. é que no seu comentário dela, pelo shape, ela transcendeu, você concorda? Porque ela passou a influenciar outras mulheres, passou a Uhum. cuidar dos netos, quer dizer, o corpo foi um meio, né, Renata, para ela conseguir transcender. Sim, e vamos colocar aqui o corpo.
né? É o nosso instrumento. É nossa casa, né? É a nossa casa. Inclusive, ela fala isso na entrevista, que ela ficou assim: poxa, se eu cuido, porque se eu cuido da minha casa, eu cuido de não sei o quê, não sei o quê e não sei o quê, por que eu não vou cuidar da minha casa material? Então, a casa material, o corpo, fez sentido para ela, né? Sim. Esse link, né? De cuidar dessa capa, desse corpo, que dentro, assim, simbolicamente, né? Que dentro mora o quê? Né? Moro Mora a minha alma, mora a minha psique, né? sim. Então, pensar dessa forma fez sentido para ela e aí ela, né, foi embora Deslanchou. deslanchou nisso aí, se tornou uma pessoa mais feliz, mais bem-humorada, mais social, mais amorosa, mais carinhosa. Sim, faz Menina, todo sentido. Caíram? Marina e Murilo estão sem som. Deixar a Marina. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Eu acho que essa questão é bem interessante, né? Porque não tem assim um roteiro, né? Acho que cada um realmente tem que buscar algo que te toque profundamente, né? Um vai cuidar da saúde do corpo, o outro vai cuidar de fazer alguma coisa em benefício de alguém, né? O outro vai procurar se melhorar para ficar de bem com ele mesmo, se sentir melhor, né, mais agradável, mudar algumas atitudes, um jeito de ser. Acho que cada um de nós vai buscando um caminho, né, nesse sentido, né, de fazer com que esse vazio não se sobreponha, né, à nossa existência. Aí eu fiquei pensando no que a Andrea falou também sobre a frustração, né? Porque, assim, na infância também, né, quando a gente tenta poupar, né, os filhos, as crianças das frustrações, a criança ela vai se criando, vai se tornando um adulto que não sabe lidar com isso também, né? Então, aí vai criando todas aquelas coisas que nós já estudamos lá mais para trás, eles vai criando imagens muito difíceis dentro dele, né? Que ele não sabe lidar com frustração. Se a pessoa não sabe lidar com frustração, ela não sabe ouvir não, né? Então a vida tem que falar sim o tempo todo para esse indivíduo, né? Nas relações, no trabalho, nas instituições onde ele frequenta, sempre ele vai ter barreiras, né, para suportar essas frustrações. Porque isso são aprendizados também que, que precisam ser desenvolvidos, né, na infância. Falar não, quando a criança às vezes quer algo, vamos dizer, está no mercado lá com os pais, aí se joga no chão porque quer uma coisa, o pai ou a mãe fala que não pode comprar, o que não dá para comprar naquele momento, a criança se joga, faz aquele fuzuê, às vezes, né, para pressionar para a família fazer o gosto, né? Então, nessas horas, se a pessoa não tem uma firmeza, os pais não têm uma firmeza, os educadores não têm uma firmeza, a criança ela vai se moldando desse jeito, né? Com tudo na mão, né? E isso vai afetar ela profundamente quando ela crescer, né? Porque a frustração ela é necessária para a gente poder saber que a gente tem limite também, né? Eu gostei muito dessa parte. E esse estudo do Vitor Franco, ele é muito profundo, né? Ele é muito profundo, porque do campo de concentração que ele foi, né? Que ele teve essa experiência,
ele teve que tirar lá das profundezas da alma dele, né? Como diz o Jung, tem que buscar lá no fundo da sua alma algo para poder, né, superar. E ele superou isso por causa disso, né? Que ele começou a desenvolver essa técnica dele a partir dessa experiência difícil. Então, ele foi buscar lá no fundo da alma dele lembranças, coisas, né? Então, quem ficou lá fora, quem está me esperando, um trabalho que eu precisava realizar, algo que eu precisava fazer. Então, buscar essa força interna dele, né, dentro dele, para ele poder desenvolver essa teoria que é muito, né, hoje né, faz tanto bem para tanta gente, né? Mas eu acho que é isso. Naqueles momentos bem difíceis, a gente buscar essa força interna nossa e nos perguntar, né, o que eu posso fazer, vamos dizer, né, que nem quando uma pessoa está doente, por exemplo, e ela, né, quer se livrar, quer melhorar, quer se curar, quer sair daquele processo, né? Ela tem que buscar aquela força dentro dela. Não fala que é isso, né? Que o remédio é como um placebo, né? O que na verdade impulsiona a pessoa é a força interna dela, dentro dela. Então, enquanto ela não descobre essa força interna, ela pode fazer mil coisas, mas não vai ter tanto sucesso quando ela descobrir algo dentro dela, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está doente, ela descobrir por que eu vou fazer quando eu ficar melhor, quando eu sair aqui desse estado que eu estou internada ou em tratamento profundo aqui e tal. Que vai mover ela dela poder continuar, dar um sentido, dar uma, uma alavanca, né? Assim, uma força para ela poder sair daquele estado que ela está. É aquela força de vontade interna de realizar algo, né? Penso que é isso. Uhum. E deixar o Murilo falar também. Renata, tudo aquilo que a gente esperava, né, em se tratando de Joana, ainda mais falando de vazio existencial, a depressão, a agressão e a autoagressão, né, e o vício. Nesse meio do caminho aqui vem a questão daquele momento em que você fala assim, e aí, vale a pena continuar? Né? Então, eu acho que assim, quando a gente fala de alguém, mais a gente sabe de nós mesmos do que de alguém, né? Então, quando vocês falavam, me vinha aquela questão até que a Marina comentou do campo de concentração, de que ele viu uma pessoa e ele falou assim, mas você não estava escrevendo aquele livro? Você não gostaria de voltar e terminar? Isso não teria motivo para você não desistir? Então, de uma certa forma, né, ali era o caminho, né, já da morte. E aí ele convidava a pessoa a voltar e realizar alguma coisa aqui nessa escola chamada Terra, né? E ele precisava do instrumento, como, né, como a gente chegou nessa conclusão. O instrumento é nosso corpo, como chegou na vovó Shape, né? E aí, assim, então o sentido da vida, né? Me lembra dessa questão de valorizar o que é pequeno. Eu sempre quis, né, como o Pink, o cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Conquistar o mundo, responde o cérebro, né? Então, o Gabriel sempre pergunta, meu filho pergunta para mim, pai, o que você vai fazer hoje? Você vai conquistar o mundo, né? Porque era sempre uma soberba, era um mecanismo de defesa desse vazio existencial que perdurou por 40, 50 anos. Fazem muito pouco tempo que a vida faz sentido para mim. E, assim, a depressão, a agressão, a autoagressão, o vício, né? O hiperrealizador, 5 anos dormindo 3 horas por noite, era o vício, era o hiperrealizador, né? E aí depois vem a depressão também, porque você estuda, estuda, faz, fala assim, nossa, mas não fez sentido. Não fez sentido.
E aí você tem que parar e falar assim, não, vale a pena viver, segue em frente, né? Você vai encontrar, uma hora você vai encontrar, mas você precisa reconhecer que nós temos um limite, e limite é humildade, né? E eu não aceitava limite, né? Então, mas o aprendizado vem, né? Ou pelo amor, ou pela dor, e essa questão da autoagressão. E me lembrei de um jardineiro. Eu vi ele com 16 anos, olhei para ele assim, eu era professor no Senac e tudo, 22 cursos, né? E aí eu falei para ele, você não gostaria de fazer um curso e tal, pá. Ele falou assim, se você soubesse a alegria que me dá entrar na casa das pessoas e limpar o jardim delas, a sua casa não estaria sendo mais bonita, mais bem cuidada, se eu não existisse. 16 anos. Eu tomei uma. Ele encontrava sentido e valor e entrar na casa das pessoas e ver aquele jardim mais bonito. Era o sentido dele. Obrigado, Renata, obrigado sempre aí a Brápia e a cada um que compartilhou, né, somando para a gente. E essa humanidade, né, super compensada, né, pela sexualidade. Então, ficou tudo. Obrigado. Maravilhoso, né? Sim. E aí, terminamos? Terminamos, né? Eu Acho que vou, eu vou, podemos fazer a nossa eu vou, prece, né? eu vou interromper então a gravação, tá? Uhum. Desejando boa noite a todos.